Ainda mais que você não tem para quem recorrer. Não tem. Então, assim, quero deixar claro que eu já trabalhei com bons comandantes, tem bons oficiais, tem bons praças, né? E o assédio, Beto, não vem só dos oficiais. Lógico, enquanto maior a hierarquia, o poder, mais ele tem poder para poder pisar na pessoa, para poder humilhar e perseguir. Mas... E tem apoio. E tem apoio, é corporativista. Quem já assistiu Handmaid's Tale, a série, está reconhecendo muito do que ela... Você já viu essa série? Não vi. Handmaid's Tale? Não, mas eu vou assistir. Que chama O Conto de Aia. Assista porque... eu acho que eu sei qual que você está falando. Ela tem eu estou vendo a última temporada agora, acontecem coisas que você está falando aí, que é exatamente desse corporativismo dos homens, principalmente, Sim. que impedem que esse tipo de atitudes sejam tomadas. Então, é uma boa série, porque ela é uma distopia, então a gente consegue ver o nosso mundo lá. Nossa, vou assistir. É muito interessante, até para os trabalhos de assédio que você faz, de mulher e tudo mais. E aí você é transferida para um batalhão muito longe e você não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. Então, a única alternativa que eu tive é aquela, não pode ir com ele, né? Junte-se a ele. Aí eu falei assim, cara, eu vou tentar conversar de forma tranquila, né? Como profissional, porque, eu tenho meu direito, eu tenho a minha história, eu já estava na polícia, já tinha alguns anos, então eu não posso deixar esse cara bagunçar com a minha vida. Eu já tinha 5, 6 anos de polícia, então eu não posso deixar esse cara bagunçar com a minha vida de uma hora para outra. Ele nem me conhece, não sabe da minha história. Aí eu pedi para estar conversando com ele de forma, né, profissional. Conversei com a secretária dele também, que era uma policial na época, e pedi para poder estar conversando com ele, porque eu queria sair do batalhão, não queria mais trabalhar ali. Entendeu? Eu tive convite para ir para um batalhão mais próximo de casa e eu falei, quero ir, poxa, eu tenho meu direito, eu estou em bom comportamento, em ótimo comportamento, então... E você não pode ir com convite? Poder eu posso, né? Eu poderia, só que ele me impediu de eu ir. Como que impede? Ele é o comandante. Ele não libera isso? Não libera, Beto. Ele pode fazer o que ele quiser na vida do subordinado. Gente, mas... É um inferno. Aí teve um curso de bombeiros, porque assim, na Polícia Militar você pode se tornar um bombeiro. De São Paulo, né? Isso. Para você ser bombeiro, você tem que ser policial militar. Porque no Rio antes. não é assim, tem outros estados que são separados. Aqui em São Paulo é assim. Então, eu me inscrevi, fiz natação, paguei para fazer, para poder aprender a nadar. Aprendi a nadar menos de uma semana. Fazer para poder fazer aquele teste. Nadar como com salva-vidas, né? Porque você faz um teste, né, para poder entrar no bombeiro. Você faz um... Guarda-vidas ou salva-vidas. Depende do lugar que você estiver no Brasil. Exatamente. Então, eu estava me preparando para isso, para esse teste físico. E quando chegou a data, vamos supor, hoje... quer dizer, amanhã seria o meu teste físico no bombeiro. Hoje, ele tinha mandado um ofício proibindo qualquer pessoa daquela companhia de fazer a prova. Porém, as outras companhias, todos puderam fazer, inclusive pessoas que trabalhavam no batalhão onde ele comandava, puderam fazer. Pessoas que eram até mais recruta do que eu, puderam fazer essa prova e eu não pude. Qual a justificativa de ele proibir? Não teve. Não precisa dar justificativa? Não precisa. O cara é um semideus. Ou seja, realmente, se você tiver um perfilzinho psicopata na polícia, chegar nesse tipo de poder, você vai exercer todo o prazer. Sim, e a gente vai chegar nesse ponto para você entender o porquê disso, né? Existe um regulamento, na verdade, que dá essa carta branca para o oficial, no caso, ou até mesmo um praça que tenha um cargo superior, cometer esse tipo de abusos de poder. Entendeu? Eles se escoram nesse regulamento e também tem a questão corporativista, Beto. Para você ter uma noção, o TJM, que é o Tribunal de Justiça Militar, é composto por coronéis que também são juízes. Muito desses coronéis que são juízes, às vezes é amigo do cara, fez academia, né, do Barro Branco junto com o cara da mesma turma, então tem uma história junto, uma amizade, né? Tem a questão também que muitos são maçons, mas assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu conheço um monte de gente maçom. Eu tenho parentes também, familiares que são e não tem nada a ver. Só que também, se a pessoa quiser, às vezes, usar um poder para querer
cometer algum tipo de abuso. Se você tem poder e você quer fazer abuso, o poder vai ser a sua grande arma. O que você não pode é não ter coisas que impeçam de uma pessoa ruim usar o poder para o ruim. Sim. Mas só uma pergunta, você já sofreu abuso antes ou foi a primeira vez na tua vida? Já tinha sofrido antes? Já sofri, vou te falar uma coisa, eu já sofri abuso infantil. Abuso infantil? Familiar? Não, de uma pessoa que trabalhava, tipo assim, de obra na casa da minha família. Nossa. Naquela época as pessoas eram muito assim, sem maldade. Confiava em qualquer pessoa, né? Então eu sofri, sim, abusos. Isso te marcou muito? Você descobriu isso depois desse abuso ou você sempre soube que sofreu esse abuso infantil? Para você ver, Beto, a gente quando é criança, a gente não tem maldade mesmo. Eu tinha 4 ou 5 anos de idade. E eu fui entender essas coisas só quando eu me tornei consciente, acho que adolescente, já com uns 15, 16 anos, que eu comecei a entender que aquilo foi um abuso. Desculpa perguntar, que eu só queria ajudar a construção de personagem. Porque quando você, inclusive, já foi abusado, talvez você tenha até mais olhar, mas ao contrário, você, como criança, aquilo te machucou ainda mais. Muito. Eu tive vários bloqueios na minha vida, como me relacionar. Eu comecei a namorar muito tarde, né? Eu tinha, para você ver, eu tinha namorado, tipo assim, eu combinava de ter um namorado, mas eu não beijava. Tipo assim, eu não tinha afeto, assim, de me apegar, de construir um relacionamento, entendeu? Porque eu tinha esse bloqueio. E com o passar do tempo, isso daí foi amenizando. E quando você tinha esse bloqueio, você não sabia por quê ou você já estava com a consciência de que tinha sido esse abuso? Sim, eu comecei a juntar os fatos, né? Que eu meio que enxergava aquela figura masculina de uma forma meio distorcida, né? Porém, eu fui aprendendo Você foi fazer terapia? Fiz um pouco de terapia. Você falou para os seus pais? Como foi esse? Não, eu não contei. Acho que contei para minha mãe na época. Assim, não na época, né? Mas bem depois. Só que mataram essa pessoa. Mataram quem? Essa pessoa que cometeu o abuso. O que fez o abuso Sim. com você, ele fazia com outras pessoas, Sim. com outras crianças. Sim. Jéssica, desculpa, Sim. eu ia perguntar. Não. Sabia que nós íamos tão antigo, eu achei que você ia falar mais de trabalho. Assim. Não, não tem problema. São coisas da vida, eu tenho certeza que, infelizmente, eu não sou a única pessoa, mas é o que eu sempre falo com quem é mãe, quem é pai, gente, não confia. Não... Lógico, a gente não pode ser bitolado, né? E tem pessoas boas no mundo, mas é sempre alguém próximo, Beto, é sempre alguém que está ali perto. É incrível, sempre alguém realmente que é de confiança. A gente vai voltar lá pro coronel, mas quando você tomou consciência de que você tinha sido abusada por aquele homem, e você encontrava ele eventualmente? Não, graças a Deus. Não era mais do seu convívio? Não, ele foi só para fazer um serviço na época, que eu era muito criança, né? Eu tinha 5 anos de idade, 4. Mas que coisa então foi fazer uma obra lá em casa e... Bom, e aí vamos então voltar para o futuro, Sim. que já é passado, graças a Deus. Mas assim, já aconteceu, Beto, vários tipos de assédio. Muitas mulheres sabem o que eu vou falar agora. A gente está sentada dentro de um ônibus, está sentada no metrô, não é... A gente está num trem, de repente... porque eu nem falei, ela apontou porque tem a Beta aqui, uma moça linda aqui ela está visitando o estúdio, eu não consegui mostrar no começo, que é o que eu falo, agora a gente está aberto para visitantes, tem o e-mail que aparece aqui o tempo inteiro, é para esse e-mail que vocês mandam para marcar. E as duas mulheres que se olharam e se conversaram. Verdade. E esse assédio, você fala o quê? De metrô, ônibus, na rua? Aquela olhada nojenta? Não é olhada não, Beto. Já aconteceu coisas assim... encostada mesmo? Não, já aconteceu também de encostar, eu estar com o braço assim em algum lugar e de repente sentir alguma coisa. Mentira. Sim. Aquele negócio que esses... O cara não sei, tá virando moda isso, que o homem ejacula na pessoa. Sim, assim. já aconteceu. Já aconteceu de pessoa correr atrás de mim na rua, quando eu era criança. Tipo assim, criança não, acho que adolescente, 12, 13 anos de idade. Já aconteceu também de eu estar sentada no ônibus e estar meio vazio. E quando eu vi um movimento estranho no banco de trás, mas assim, eu não olhei. Fiquei com medo, tá? Mas aí, quando eu fui levantar, o cara estava com o negócio se masturbando. Entendeu? Já aconteceu. Então, é uma série, né? A mulher realmente não tem paz, sabe? Da infância dela até a vida adulta sendo assediada, abusada, importunada. Eu estava na praia esses dias, eu vi um cara olhando com uma cara, olhando assim.
Eu tive vontade de falar, o senhor não tem mãe? Sabe, o cara mais velho que eu. Eu falei, você não tem mãe, você não tem filha, você não tem nada, você não tem ligação nenhuma mulher. Assim, uma coisa é você olhar e falar, nossa, pessoa bonita. Outra coisa é você olhar... Isso para mim também tem um quê de assédio nojento, além de tudo, né? Porque a pessoa fica... Eu vi que a moça até ficou meio... Até fiquei olhando e falei, deixa eu dar uma olhada. Se esse cara for atrás dela, eu vou junto ali. É o que eu vejo muito. Tem muitos homens que falam isso. Então não pode dar uma cantada, não pode paquera paquerar. É uma coisa. Se a pessoa está te correspondendo, está tendo aquela troca, né? Isso não é assédio. Paquera é uma coisa, língua para fora, nojenta é outra. Porque são nojentos. Esse tipo de tarado, ele é um tarado no completo, ele é asqueroso, ele é desagradável, ele respirar já é desagradável perto dele. E eu fazia tempo que eu não via isso, eu olhei e falei, gente, que coisa mais maluca isso, um homem com a língua para fora, praticamente entortando a cabeça. E é uma coisa da mente, né? Ele já imagina fazendo toda aquela coisa com aquela mulher e acaba expressando isso daí, né? O corpo fala. Mas vamos voltar lá para o coronel. Daí você estava lá no... Você foi transferida e você não tinha para quem solicitar nada. O seu marido até então já estava sabendo que você estava passando por uma... Foi aí que eu conversei com meu esposo. Tá. Aí, quando chegou a questão do bombeiro, eu já fiquei no meu limite. Eu falei, cara, realmente eu estou sendo perseguida, eu estou sendo sacaneada, eu vou conversar com meu marido. E eu falei que eu estava sofrendo um assédio moral, que eu estava sendo perseguida. Eu contei a questão do assédio moral porque eu fiquei com medo de falar do sexual. Ele não estava pronto naquele momento para escutar aquilo, né? A gente estava com nossos filhos muito pequenos, então a gente estava passando por várias situações no mesmo tempo. Então não era o momento para eu poder estar conversando com ele. Então eu tive que omitir essa situação para poder... Até porque eu não tinha prova, eu não tinha como colocar no papel isso daí, mandar para frente. Então, o que eu queria fazer era sair daquele ambiente que estava me deixando doente. Já estava te atrapalhando em casa, o assédio moral? Sim, porque isso daí irrita a mulher. De dormir diferente. Isso irrita a mulher fica irritada, a mulher fica... Aí qualquer ser humano, acho que assédio moral, qualquer ser humano vai ficar. Mas você que ainda tinha um guardado ali, aquele assédio sexual, você sabia que o moral era por causa daquilo? Quanto que começou a complicar a sua vida com seu marido, com os seus amigos, com os seus filhos? Aí o que aconteceu, Beta? Eu tive essa reunião com ele. Nessa reunião, nessa sala, tinha 4 policiais, além desse coronel. Homens? E eu. Não, era 2 homens e 2 mulheres, né? E na frente dessas pessoas, ele começou a me humilhar. Ele falou que toda carioca é vagabunda, que todo carioca é um ladrão. Desculpa, podia falar isso? Pode, não, que eu fico horrorizado que ele é xenófobo, é isso? Sim. E, na verdade, ele tinha um fetiche, né? Porque não foi só eu, né, carioca, que ele fez isso daí. Teve uma outra policial também carioca que ele fez. Ele ainda usou o fato de ser carioca. É mais complicado ainda ser carioca no meio disso tudo, em São Paulo? Não é possível que isso ainda exista? Olha, não é querendo fazer vitimizar ou de mimimi, mas todo mundo sabe. Assim como o Corinthians tem uma rivalidade com o Palmeiras. Deus, mas né? O legal de São Paulo é que a gente é uma cidade, um estado feito de pessoas do mundo inteiro. Sim, que abraça todo mundo, né? Mas nessa hora vira. Tem uma picuinha, né? Assim, não todos, claro, não é. Mas alguns falam, carioca é folgado, carioca tudo, não gosta de trabalhar, não sei o quê. Gente, eu acho que toda essa questão de ficar generalizando, falando que todo mundo está na mesma sacola, eu acho que não pega bem. Bom, né? Os coronel paulista? Não sei, cara. Porque imagina, se for então todo coronel paulista é um assediador. Você pode generalizar em cima de um fato. Assim, isso é uma bobagem. Pois é uma bobagem. Mas não é um fato que sempre aconteceu. Mas ele usou naquela hora, ele vai naquele negócio. Para me ofender, ele queria pegar na minha ferida. Ainda mais de lado, assim. Na verdade, Beto, o que ele queria ali? Mas você chegou na reunião e falou assim, meu senhor, eu não posso, eu quero... Não, eu fui com missão de paz, eu só fui, olha, eu gostaria de estar saindo daqui desse batalhão, queria estar indo para outro, né? Não estou mais, assim, me sentindo mais bem aqui com tudo que está acontecendo. E eu quero recomeçar minha vida em outro lugar, eu tenho esse direito. Essas outras pessoas sabiam que você ia lá conversar sobre isso? Sim, foi... Você pediu como testemunha? Sim, na verdade, já estavam lá quando eu cheguei. Foi ótimo ter essas pessoas lá, né? Porque eu não fiquei sozinha com ele. Você não chamou, chegou lá e estava lá. Já estavam lá. E ele fez isso para me humilhar mesmo, né? Porque o psicopata, ele tem essa questão de querer humilhar, né? De querer pisar na pessoa e se amostrar para as outras, né? Todo mundo vê, enfim. Aí eu cheguei, fui em missão de paz, eu conversei com ele, né? Pedi.
E ele falou que não, né? Negou o pedido, me humilhou de diversas formas, falou que se eu falasse qualquer coisa ali eu poderia ser presa, ou seja, eu não poderia falar nada. E ele começou a me alfinetar, né? A ficar lançando aquelas indiretas, aquelas farpas e diretas também, para eu sair do eixo, falar alguma coisa com ele, xingar, perder o equilíbrio e eu ficar presa, Beto. E essas outras pessoas faziam o quê? Não podia fazer nada, porque todo mundo ali era praça, que é bem abaixo de oficial, né? Então, eles não tinham poder para nada. Mas são pessoas, além de praça, militar, eles são humanos, eles não ficaram com empatia por nada? Não perguntaram, mas coronel, por favor, nada, ninguém tentou falar? Não, lá na frente não. Porque ele era, assim, uma pessoa lá no trabalho, era uma coisa, assim, surreal. Ele humilhava todo mundo. Não foi só comigo, Beto, não foi. Então, todo mundo tinha muito medo dele. Muito medo, muito, sabe, temor, muito medo. E até porque ele tinha poder para sacanear qualquer pessoa ali, transferir, acabar com a vida da pessoa, como ele estava querendo fazer com a minha. Então, depois que terminou a reunião, eu fui lá para baixo, todo mundo foi conversar comigo, todo mundo deu uma palavra. Poxa, né, ele pegou muito pesado, não era para ele ter falado isso com você, você não merecia escutar isso. Enfim, todo mundo tentou falar alguma coisa, mas não tinha... Eu entendo o lado de todo mundo ali. Não tinha como eles fazer nada também. Tá. Aí, sai chorando de lá, porque, você sai, né, bagunçada, cara, você sai humilhada. Aí eu fui para casa, conversei com meu marido, eu falei, olha, não aguento mais isso daqui, porque, Beto, se tem uma coisa que tira a pessoa do eixo, ainda mais na questão profissional, é você trabalhar, fazer alguma coisa que não te dá mais prazer, você não gosta de fazer aquilo, você tem algum trauma, você toma ranço do trabalho, então você não tem mais vontade nem de levantar, de se arrumar, de trabalhar, né? Você não tem mais aquela motivação de querer ir para aquele serviço, você perde aquele brilho. E foi o que aconteceu comigo. Aí eu pedi um afastamento que eu tinha direito. Seu marido falou o quê? Nessa hora você chega em casa, ele já sabia que você ia falar com ele? Ou nessa hora você conta tudo? Ele sabia que eu tinha ido nessa reunião. Eu conversei com ele, né? A respeito de eu trocar de batalhão. Aí eu cheguei e falei, olha, não deu certo, ele me ofendeu, ele falou isso, eu não tô aguentando mais, eu vou pedir demissão, que eu não tô aguentando mais. Aí meu esposo, ele falou, olha, você já tem um tempo, né, de polícia, pede a licença sem vencimento. Licença quem? Licença sem vencimento. Ah, tá. Licença sem... Ou todo seja, funcionário público... Você não ganha, mas você está com... Tá. É assim, gente. Todo funcionário público pode ficar até 2 anos, né, afastado do trabalho, que aí ele não vai perder o trabalho. Ele pode retornar. E foi a única alternativa que eu tinha. 2 anos? Também a Polícia Militar troca muito de comando. Sim. Né? E essa concessão, né, essa permissão, quem autoriza é o comandante-geral. Então, já não estava na alçada dele, né? Aí, beleza. Aí eu consegui pegar essa licença sem vencimento no intuito, Beto, de fugir daquele ambiente. E o que acontece? Ele já tinha muito tempo de serviço. Ele já estava para se aposentar. Aí eu pensei o quê? Esses 2 anos vai ter troca de cadeira, porque todo mundo sabe que trabalha na PM. Todo ano, praticamente, tem mudança de comandante. Eles se aposentam ou vão para uma outra cidade e saem do batalhão. E foi o que eu pensei, até 2 anos ele deve ter saído de lá e eu vou poder, talvez, retornar para o meu trabalho e viver em paz. Aí, dentro desses 2 anos, eu e minha esposa, a gente decidiu trocar de cidade. Eu morava na zona sul de São Paulo, aí eu fui para Praia Grande, que é a cidade atual que eu moro. Praia. É bom, né? Eu precisava, sabe? Praia é bom. É ótimo. E foi muito bom, a gente recomeçou ali do zero. Meu esposo foi trabalhar para lá também. Só que assim, 2 anos passa muito rápido, né? Terminou minha licença sem vencimento e eu tive que retornar ao trabalho. Só que eu não iria trabalhar lá na minha cidade onde que eu estava, em Praia Grande. Eu teria que retornar para a Zona Sul. E adivinha quem estava lá ainda no comando? Mentira. Ele, o próprio. Ele não tinha se aposentado. Eu tô falando mentira porque eu sei, já tem na primeira entrevista, Sim. a Jéssica me conta isso tudo, mas é que eu gosto de contar, eu ouvi de novo. Sim. É bom. E ele estava lá, e aí você chegou e o Lobo Mal continuava ali. Sim. Aí, naquele momento que eu soube, né, que ele estava lá, nem vi a cara dele. Eu já falei assim, cara, eu vou pedir demissão. Vou pedir demissão porque isso não é mais para mim, não dá, não vou me humilhar, né, não vou ficar pedindo para ser transferido uma coisa que é meu direito, porque ele não vai deixar. Aí...
fiz até preencher a folha, só que aí veio uma cabo e conversou comigo. Ela falou, olha, você já tem esse tempo de polícia, pô, você tem seus filhos, né? Você entrou nisso daqui não foi por conta de ninguém, você foi capaz e entrou sozinha. Então não é justo você pedir demissão por conta dos outros. Vamos fazer assim, eu converso com ele. E no caso, na época, ela era secretária dele. Entendeu? Ela trabalhava com ele diretamente. E ela falou, eu vou conversar com ele, vou fazer uma ponte para ele dar a permissão de você ser transferida para Praia Grande. Porque não tinha lógica, Beto, eu morar em Praia Grande e todo dia vir trabalhar na Zona Sul. Lógico. Questão financeira e tudo mais, não tem condição. Aí ele, não sei como, mas também não é muito difícil dele conseguir meu contato. Ele é o comandante, né? É como se fosse um diretor, gente, de uma empresa. Não, sim. Ele consegue a informação que ele quiser da vida da pessoa. Aí ele pegou meu contato, meu novo número, que eu tinha trocado de número, e começou aquele avalanche de assédio sexual pelo WhatsApp que a mídia teve acesso. Foi em 2021. Eu vou ler um pouco só, não vou mostrar porque tem os palavrões, acho que não Sim. precisa. Mas eu vou ler só algumas coisas. E vocês não tinham mais conversado? Não. Ele não tinha mais te visto pessoalmente? Dentro desses 2 anos, ele não. ficou pensando em você durante... Só uma coisa, o Aru tá me mandando aqui, que tá todo o chat te elogiando muito pela sua coragem. Poxa, obrigado, gente. Muito carinho, falando que você é uma heroína, corajosa. Obrigado. Tudo mais. Depois eu vou passar... depois eu vou ler aqui as perguntas aqui, peraí. Tá. Só quero pegar esse WhatsApp. E só continuando, ele não tinha te visto mais, ou seja, ele ficou pensando em você direto. Não sei, Beto, não sei se aí ele ficou sabendo que eu iria retornar, aí voltou, sabe, aquela luz, tipo assim, ela vai voltar, então vou começar a infernizar a vida dela de novo. Entendeu? Não sei se foi por esse caminho ou se ele realmente ficou entre esses 2 anos aí pensando, né? Porque ele não teve contato nenhum mais com você? Vocês não posso mentir. Dentro desses 2 anos não teve contato nenhum. Porque uma pessoa do nada mandar uma mensagem assim, gostosa, às 10h23 da manhã, né? Imagina o susto que já não levou. Gostosa, pinta a unha do pé e mão vermelho vinho. Não sabe nem escrever direito. A cor do pecado. Vem com um sapato alto e uma camisola curtinha e calcinha amarela... enterrado, não sei lá, tipo fio dental e cabelo preso, estilo Fox. Fox é a policial feminina que usa coque. Ele queria que eu fosse de coque. É um fetiche. Brinco de argola bem redondo prata. Meu senhor. Ele não pensa que um dia uma sobrinha dele, uma neta, pode ler as coisas que ele escreveu para uma mulher? É casado, né, Beto? Mas a mulher dele é um problema dele, né? E dela, porque... não deve ser... Agora uma filha ler, uma neta... Não vai ser, eu não gostaria de ver meu avô... Mas pessoas que têm esse tipo de perfil, coisa, né? Eles... Aí ele ainda fala, se não tiver, depois faço pix. Deusa do Rio de Janeiro. Isso porque ele tinha te chamado de carioca vagabunda 2 anos antes. Carioca não prestava. Aí depois só eu era deusa. O que mais que eu posso falar aqui? Eu te ajudei, você virou minha amiga. Porque daí, o que acontece para esse seu segundo WhatsApp? O que acontece? Chega esse primeiro WhatsApp que eu li. O que acontece? O que rola? Então, teve muita conversa, Beto. Esse trecho aí foi algo que a imprensa mostrou muito, mas assim, foram, eu não sei quantas páginas de conversa pelo WhatsApp, né? E, enfim, nesse trecho aí... eu tinha conversado, que aí ele me procurou, a gente conversou, em relação de eu ser transferida da onde que eu estava, na Zona Sul, para Praia Grande. Eu só falei com ele de forma, como comandante profissional. Falei, comandante, estou precisando, né, realmente de sair dessa cidade, que eu não moro mais aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho filho, eu tenho família, enfim. Aí ele falou, olha, você vai na minha amiga, que é coronel tal, aqui no Panelão, que o Panelão, no caso, não sei se você conhece aqui acho que é Cruzeiro do Sul, a Avenida Cruzeiro do Sul, que é onde os policiais trabalham no administrativo da PM, é o coração da PM ali, né? Administrativo. Sim. E essa coronel comandava na época e ele tinha dito que era da turma dele, que era amiga, não sei o quê, só que era uma coisa que não era em relação a dar jeitinho, era algo que eu tinha direito de ser transferida. Né? Porque meu nome não estava no banco de dados, eu estava de licença, eu estava agregada. Então era só chegar, ele conversar com o comandante de Praia Grande e pronto, estava resolvido. Não era um favor que ele estava me fazendo, era algo que eu tinha direito. Lógico. Só que aí
Aí foi essa conversa aí que ele mandou, mas, gente, tem muita coisa mesmo. Mas teve muita coisa também que foi mostrada também. Não vou mostrar tudo pelo seguinte, é tão nojento. Estupro, né, o Beto, ele falou de estupro. Que ele quer te estupro? Esse eu não lembro. Sim, ele falou. Que ele queria... Ele falou, vou te... Mas como um desejo sexual ou o que você fez, você vai ver só, vou te fazer isso? Não, eu acredito que seja como uma ameaça um cunho, mesmo. um cunho sexual. Você põe essa roupa toda e daí eu te estupro. Ele falou bem antes, bem no começo assim, da conversa, ele já tinha falado isso, que ele iria. E ele mandou, de novo, eu tenho que perguntar, do nada ele pegou e te mandou esse WhatsApp? Do nada, ele começou a mandar mensagem. Chegou, você não sabia nem quem era? Não sabia. Aí quando eu vi a foto, eu falei assim, meu Deus do céu, cara, que filme de terror. Deus te mandou um dilúvio e Deus te mandou umas provas, né? Umas provas pesadas, cara, pesadas. E aí você responde o quê pra ele nessa hora? Seu velho tarado, saia de perto de mim. Então... Teu marido soube desse WhatsApp? Sim, ele não quis ir lá tudo. pegar... Sim, o homem, você sabe, né, Beto? O homem tem essa questão de ser mais protetor, de ter mas essa se fosse o contrário com seu marido, tenho certeza também que você ia querer chegar lá e pegar o cara pelo... com certeza. Só que assim, não vale a pena, Beto, dar um tiro no pé. Não pode, claro que não, mas fazer tô dizendo... isso, gente. Tem muita gente que fala assim, seu marido foi... Não tô falando para o teu marido ir, eu fico imaginando como ele ficou. A pessoa... E eu não sei se eu te contei isso, meu marido tinha perdido logo após de todo esse avalanche, ele perdeu a minha sogra, né? A minha sogra faleceu, a mãe dele. Então, assim, foi tudo ao mesmo tempo, cara. Foi um baque. E o trabalho dele? Ele tá no lugar onde o outro tá. Ele já estava indo na Praia Grande. Soldado, ele já estava na Praia Grande. Sim, mas já tinha sido transferido. É só bater um fio, entendeu? Pro outro comandante, dependendo se o cara for amigo, destrói a vida da pessoa. E aí, sei lá, o meu marido dá um surto, vai lá e faz uma besteira com o cara. Ele vai preso, acabou a nossa família. Aí a nossa família seria destruída. É inteligente fazer isso, Beto? Claro que não.